Descubra o plano divino. Transforme a confusão em fé e receba a bênção chocante de Deus. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, a terra de Israel vivia um período turbulento. Os hebreus, sob a opressão de estrangeiros, desejavam ardentemente a libertação. Entre eles, um jovem chamado José, filho de Jacó, destacava-se não apenas pela sua estatura, mas pela graça que o cercava. Amado por seu pai mais do que seus irmãos, ele vestia um manto colorido que simbolizava o afeto paternal e a escolha divina. Mas tal amor despertou a inveja e o rancor entre seus irmãos, que em um momento de desespero e ciúmes, trairiam aquele que era seu favorito. A traição dos irmãos foi cruel. Vendido como escravo a mercadores ismaelitas, José foi levado a um Egito que não o reconhecia. Acorrentado e angustiado, suas memórias da infância em Hebrom permeavam sua mente. Os risos, os conselhos de Jacó e o céu estrelado que lhe prometia um futuro grandioso. Mas agora ele era apenas um escravo, um hebreu oprimido sob o sol escaldante do Egito. José, por sua vez, não se deixou sucumbir às trevas. Na casa de Potifar, um oficial do faraó, sua determinação e integridade brilharam. Com habilidade e diligência, ele se tornou o chefe dos servos. Contudo, a malícia de sua senhora o lançou nas profundezas da prisão, onde o eco do silêncio se tornava ensurdecedor. Mesmo ali, José se apegou à fé que seu pai lhe ensinara, e sua habilidade interpretativa dos sonhos rapidamente o destacou entre os outros prisioneiros. Enquanto a vida de José se desenrolava, Deus ainda tinha um plano. Quando o faraó sonhou, atormentado por visões de vacas magras devorando vacas gordas, o copeiro, Teper, recordou de José. Ele foi chamado à presença do rei e, com sabedoria divina, não apenas interpretou o sonho, mas também traçou um plano para salvar o Egito da devastadora fome que se aproximava. Em um movimento milagroso, ele se tornou governador, portador da salvação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Nos anos subsequentes, enquanto a fome devastava a terra, os irmãos de José, em busca de alimento, desceram ao Egito. Sem saber que aquele que poderia salvá-los era o irmão que haviam abandonado, sua jornada leva-os diretamente à presença de José. As memórias de traição e inocência colidem quando seus olhares se encontram. O coração de José, dilacerado entre vingança e perdão, hesita diante da dor do passado. O dilema que agora enfrentava refletia não apenas a luta humana, mas o propósito maior de Deus. Quando finalmente, em um momento de clareza e misericórdia, José revelou sua verdadeira identidade aos irmãos, lágrimas e abraços marcaram o reencontro. A tensão que antes permeava o ar foi dissolvida. O testemunho da dor se transformou em bênção, mostrando que Deus transforma tragédias em triunfos, perdoando e renovando. Contudo, há mais nesta história de redenção. O que mais estava guardado no coração divino? Que novos caminhos esperavam os filhos de Jacó? O futuro, como os planos de Deus, permanece misterioso e iluminado pela fé. Após a revelação de José, seus irmãos ficaram atônitos. O alívio e a dor que experimentaram naquele momento eram quase palpáveis. Tremendo de medo e confusão, Rúben, o mais velho, ousou perguntar a José: "Irmão nosso, que faremos agora? Temos culpa no nosso coração e não sabemos se merecemos sua misericórdia."
José, com um olhar cheio de compaixão, respondeu: Não temais, pois fui enviado adiante de vós para preservar vidas. A sua maldade não foi maior que o plano de Deus que se dirige à salvação de muitos. Ele me colocou aqui para que eu pudesse agir em meio a esta calamidade. Assim, a verdade das palavras de Gênesis 50:20 ecoava na alma de todos. Vós intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vê hoje, para conservar muita gente em vida. A mensagem de perdão e destinação divina ressoou em seus irmãos. Descobrindo a gravidade da fome que assolava não apenas Canaã, mas a própria terra do Egito, José fez mais. Ele enviou os irmãos de volta, instruindo-os a buscar seu pai e trazer toda a sua família para morar em Gozém, terra fértil e abundante. A criação de um novo lar começava a surgir, mesmo em meio aos ecos da traição e da dor. Enquanto isso, a casa de José se transformava em um centro de reconciliação. Seu coração se enchia de alegria sempre que via seus irmãos se reunirem ao redor da mesa, agora não mais como adversários, mas como uma família restaurada. José fez um banquete em honra de seus irmãos, dando-lhes das melhores iguarias do Egito. As conversas brotavam em meio a risadas nervosas e reminiscências da infância afloravam, enquanto as histórias passadas eram relembradas. Porém, mesmo em meio à alegria e à unidade, um profundo suspense pairava sobre os eventos. As palavras de José frequentemente lembravam um chamado à confiança em Deus, um lembrete da redenção que não era apenas para ele, mas para toda a descendência de Abraão. Enquanto o tempo passava e sua família se estabelecia em Gozém, algo maior pairava no horizonte. O Egito, sob a liderança de José, prosperava, mas a opressão da fome era um significativo aviso da fragilidade da vida. Os corações dos egípcios foram tragicamente levados a buscar mais ao invés de compartilhar. A prosperidade não seria tão indefinida. Segredos e intrigas também começariam a se formar contra o povo escolhido de Deus. José: quantos anos ainda suportaremos essa fome? Questionava um dos egípcios, temendo a penúria. E a resposta de José se tornou um eco pessoal de fé. O que se aproxima não é apenas um teste para nós, mas um plano de Deus sendo revelado. Ele se prepara para realizar promessas que não vemos, mas que certamente estão à porta. Entretanto, enquanto o Egito se enchia de prosperidade, o pesar pairava sobre os hebreus que se estabeleciam na terra. A bênção de Deus era palpável, mas a sombra da opressão também começava a se formar, levantando-se como um vento que preanunciava tempestade. E assim, enquanto os filhos de Jacó se refugiavam sob a proteção de José, Deus arquitetava uma história que não acabava com um simples perdão. Os ventos de mudança se aproximavam, e as portas de uma nova era estavam prestes a serem abertas. O que mais nos espera nesta jornada? José se questionava, olhando para o céu vasto em busca de respostas, e a pergunta flutuava como ecos de profecia. Qual será o final do plano soberano de Deus para o seu povo, e como ele nos conduzirá na trajetória que se aproxima? Um novo mistério começava a ser desvendado, como uma cortina lentamente se abrindo para revelar um futuro que ainda estava oculto nos desígnios divinos. Enquanto os dias passavam em Gozém, a alegria da reunião familiar deu lugar a um crescente temor. As palavras de José ecoavam em cada canto da nova morada. Eu fui enviado diante de vós. Os irmãos frequentemente se reuniam para discutir a promessa de um futuro melhor. Mas o peso do passado ainda os oprimia, como uma sombra que não se dissipa facilmente. As memórias das traições ainda estavam frescas, especialmente no coração de Rúben, que frequentemente pensava nos conflitos que 1000 vezes ameaçaram despedaçar a família. José, observando a tensão, decidiu agir com sabedoria. Ele disse a eles: que a vossa fé não desmaie, e lembrai-vos do que Deus prometeu a Abraão. É tempo de nos unirmos e buscarmos ao Senhor por sua direção. Foram palavras que trouxeram luz.
Os irmãos passaram a orar juntos, buscando a Deus em busca de uma direção que selasse suas feridas e firmasse seus laços. Entre eles, Judá, que se mostrava cada vez mais como um líder, tomava a palavra, exclamando: Não podemos deixar que nosso passado nos defina. Se Deus em sua misericórdia nos trouxe até aqui, deveríamos juntos buscar conhecer os seus desígnios. Em meio a esse novo espírito, José decidiu realizar uma cerimônia que prepararia o coração dos hebreus e dos egípcios para a grande revelação, a aliança que Deus tinha com seu povo. Ele convocou toda a família e os líderes do Egito. Era tempo de revelar que, além da comida, existia um propósito divino a ser manifestado entre eles. O coração de José ardia com as promessas que Deus havia colocado à sua frente. A cerimônia desse encontro foi marcada pelo sacrifício de animais, e José, representando a intercessão, ofereceu-se como mediador. Ele se dirigiu ao povo: Ouvi, irmãos e filhos de Jacó. O Senhor de nossas vidas é fiel em suas promessas. A obra que ele começou entre nós é para o bem de muitos. Preparem-se, pois temos que nos lembrar que somos um só povo, e nossos destinos estão entrelaçados. As palavras de José penetraram na alma de muitos, e por um instante, as divisões desapareceram. Porém, no entanto, como os ventos que assopram as montanhas, o futuro estava em desacordo. Mesmo diante da crescente unidade, uma sombra de incerteza e oposição começou a se erguer entre os egípcios. O faraó, alertado sobre uma aliança entre os hebreus e seu filho, começou a nutrir ciúmes e medo. Seu coração se tornou hostil, e sua mente obscura. Como podemos conviver com seres que, se um dia se tornarem poderosos, buscarão nossa própria destruição? Insistiu um conselheiro do faraó, fazendo ecoar uma suspeita que rapidamente se alastrou. O Egito, em toda a sua prosperidade, começava a olhar com desconfiança para o legado que nasceu daquela família. A mira estava voltada para José e seus irmãos, e murmúrios de intriga começaram a brotar. Mas José, guiado pelo Espírito, continuava firme em suas convicções. Ele convocou novamente seus irmãos para um encontro após a cerimônia. Estais cientes, meus caros, Deus está à frente de tudo isso, como um Deus que nunca abandona seus filhos. Não devemos entrar em temor ou dúvida, pois as promessas do Senhor sempre se cumprem. E assim, no silêncio da noite que se aproximava, José se deteve em oração, buscando uma palavra clara do Senhor. No profundo da escuridão, um sussurro divino chegava a ele, trazendo um novo entendimento sobre a senda a seguir. José, o que vem não é um simples teste, mas uma oportunidade de mostrar a fidelidade do Senhor. Através da adversidade, eu farei de ti um farol para a nação, e unificarei meu povo por meio das tuas mãos. Quando José se levantou, os olhos brilhando como estrelas, percebeu que a sombra não era senão o prenúncio da glória futura. Estava preparado para enfrentar o que viesse, e o seu coração estava cheio de esperança. O plano soberano de Deus se desdobrava lentamente, como um cristalino pôr do sol, após uma tempestade. Que novo mistério o Senhor revelaria ao seu povo, nas horas sombrias que estavam por vir. A fé começava a brotar entre o povo, mesmo quando as nuvens de incerteza se aproximavam do horizonte. A história de um povo que se juntava ainda estava sendo escrita, e a mesa estava posta diante deles para a grande revelação que se aproximava. Qual seria a próxima etapa no plano grandioso do Senhor? José se perguntava, enquanto sua oração se elevava como incenso puro diante de Yahweh, uma petição pela unidade e pela proteção sobre o que Deus estava prestes a realizar. O sol se levantou em Gozém, inundando a terra com sua luz dourada e aquecida, mas no coração de José e de seus irmãos persistia uma inquietação profunda. Embora as palavras de unidade e fé ressoassem entre eles, o clima em volta tornava-se mais tenso a cada dia. Os egípcios começaram a se unir em um murmúrio de desconfiança,
e rumores sobre a crescente influência dos hebreus começaram a se espalhar como fogo em palha seca. A decisão do faraó não tardou a vir. Convocou os seus conselheiros para um encontro de emergência, onde a atmosfera estava carregada de temor e intriga. Precisamos fazer algo antes que essa aliança se torne uma ameaça para nós, disse um dos príncipes, seus olhos brilhando com um ardor ansioso. Aumentemos a carga sobre eles. Se forem oprimidos, perderão a esperança e a união. Assim, os hebreus foram submetidos a tarefas mais árduas, seus dias tomados pelo peso das obrigações. Contudo, na fornalha da opressão, a fé de José não vacilou. Ele reunia seus irmãos sob a sombra de uma tamareira, onde conheciam o calor dos laços familiares e da oração. Sua voz se erguia, não só como um líder, mas como um verdadeiro profeta. Irmãos, não deixem que o fardo os faça esquecer o que o Senhor nos prometeu. Ele está conosco. Com cada golpe de maldade, Deus está forjando nosso caráter. Ele está cumprindo sua palavra. As palavras de José foram a lâmpada que iluminou os caminhos sombrios dos corações aflitos. Havia um fogo que ardia entre eles, não somente de resistência, mas de uma expectativa divina. Judá, sempre impetuoso, tomou a liderança na oração. Senhor, escuta o clamor de teu povo. Olha para a nossa dor e fortalece nossa confiança em ti. As petições ressoavam em harmonia, criando uma sinfonia de anseio que tocava os céus. Mas na corte do faraó, a raiva aumentava. Ele convocou a um mago, um praticante das artes ocultas, ordenando: traga a mim um sinal de que esta aliança é de fato uma ameaça. Precisamos mostrar força. Naquela mesma noite, enquanto os hebreus clamavam em suas tendas, o Senhor dirigiu a José um novo aviso. O que se aproxima é uma tempestade, mas dentro dela reside uma grande transformação. Quando a opressão aumentar, também o meu braço se estenderá em salvação. Não te temerás, pois eu serei o seu Deus, e o meu povo será liberto. Assustado, mas determinado, José rapidamente reuniu seus irmãos e compartilhou a visão que lhes foi revelada. Em breve não será mais o medo que nos governará, mas a liberdade que virá das mãos de nosso Deus. Precisamos nos preparar para o que está por vir, pois a mudança é iminente. As chamas de esperança reacenderam nos corações dos israelitas. Eles começaram a se unir mais, não pela força da opressão, mas pela força do propósito divino. Deus não nos abandonará, afirmou Rúben, encorajando seus irmãos a permanecerem firmes. Juntos começaram a sonhar novamente, a vislumbrar uma nova vida, mesmo em meio ao tormento. Enquanto isso, nas sombras do palácio, uma nova conspiração começava a tomar forma. Vamos lançar uma armadilha para esses hebreus, sussurrou o mago escuro. Se nós buscarmos uma prova de sua traição, poderemos agir rapidamente. Um plano elaborado pode salvá-lo de sua própria impotência. A tensão estava se acumulando. O plano divino que José tinha pressentido começava a desenhar-se na imensidão da noite, e a pergunta se fazia cada vez mais clara. Como Deus reverteria essa situação em testemunho da sua majestade? Que novo ato sobrenatural ele estava prestes a realizar em favor de seu povo? Neste ponto de crise, os céus se preparavam para um novo transborde de poder divino. A história de libertação estava prestes a ser lançada, e os pilares da opressão estavam prestes a ser abalados. A promessa de Deus estava prestes a ser revelada, como uma luz brilhante no horizonte da libertação. Os dias em Gozém tornaram-se ainda mais sombrios. O aumento da carga de trabalho não apenas esgotou o corpo dos hebreus, mas também tentou quebrar o espírito de um povo que se unia na esperança de um futuro melhor. Contudo, no íntimo, uma chama de fé, acesa pelas palavras encorajadoras de José, ardia em cada coração. Era o coração de Judá que pulsava mais forte, elevando a voz entre os irmãos. Precisamos mais do que nunca do nosso Deus. Vamos buscar a Ele com fervor. Há poder em nossa união,
pois savons que ele escuta cada clamor. Assim, a fervorosa oração se tornou um mantra incessante entre os hebreus, e aqueles que uma vez se viam como meros escravos, agora se erguiam como um exército de fé. Enquanto isso, no palácio do faraó, a atmosfera estava cheia de tensão. O mago sombrio, um homem de astúcia, começou a articular seu plano malicioso. Ele se reunia com os outros conselheiros do faraó e sussurrava: "Esses hebreus devem ser postos à prova. Precisamos levar suas esperanças ao desespero, e então podemos agir sem que percebam." O faraó, agora cativado pelo medo e pela paranoia que cercavam seu reino, aceitou a proposta. Levou um decreto a ser proclamado em toda a terra do Egito. Todo filho hebreu que nascer deverá ser lançado Nilo abaixo. As palavras ecoaram nas ruas, como um lamento assombrador, e com o decreto vieram a aflição e a desolação. Mas no meio de tal calamidade, a mão de Deus estava secretamente em movimento. Na casa de um homem chamado Amram, a situação estava prestes a mudar. Jochebed, sua esposa, estava prestes a dar à luz. Ela temia o decreto do faraó, mas enquanto sentia a dor do parto e o medo crescendo em seu coração, uma confiança pousou sobre ela, enviada por Deus. Ela preparou um pequeno cesto de junco, cobriu-o com betume e piche, e ao entardecer, enquanto a luz do sol se esvaía, colocou seu bebê ali, deixando-o à mercê das águas do Nilo. Enquanto o bebê flutuava suavemente nas correntezas do rio, a irmã do menino, Miriam, observava de longe. O plano de Jochebed era audacioso, mas também cheio de fé. "Este menino pertence a Deus", sussurrou ela. E foi então que, no silêncio da corrente, uma filha do faraó, banhando-se no Nilo, avistou o cesto. "Peguem-me aquele cesto." Seu olhar se iluminou ao ver a criança que havia dentro. Enquanto segurava o menino nos braços, ela sentiu um amor inexplicável. "Este é um dos hebreus", disse ela ao seu séquito, mas o amor que pulsava em seu coração a fez decidir: "Vou protegê-lo como meu próprio filho." A esperança brotou no coração de Miriam, que se aproximou da princesa. "Devo-lhe trazer uma mulher hebraica que possa amamentar o menino?" perguntou ela, seu coração palpitando de fé. "Sim, faça assim", respondeu a filha do faraó, sem saber que ela estava cumprindo um plano divino majestoso. Assim, o menino foi devolvido ao seio de sua mãe, e Joquebede pôde nutrir e cuidar dele enquanto o futuro de Israel estava sendo moldado em suas mãos. O plano de Deus estava sendo forjado em meio ao caos, mostrando que até mesmo nas forças mais opressivas, sua providência prevalece. E assim, em meio ao medo e à incerteza, a esperança renascia. Mas o que mais Deus tinha reservado para o seu povo? Qual seria o desdobrar dessa história de libertação e como o Senhor se utilizaria da criança que seria conhecido como Moisés? O mistério da divina vontade se aprofundava, e o céu parecia sussurrar promessas de um amanhã esplêndido. O tempo passou em um ritmo acelerado, enquanto o menino crescia sob o olhar atento e amoroso de sua mãe, Jochebed. Em sua casa, banhada pelo afeto e pela oração, a presença do Senhor se fazia evidente. Ela lhe contava histórias das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e o menino ouvia com uma sabedoria que parecia além de sua idade. Joquebede sabia que este pequeno tinha um destino grandioso, e sua fé ardia a cada dia que passava. Enquanto isso, o faraó, incapaz de ver além de sua própria tirania, continuava em sua busca incansável para garantir que a opressão sobre os hebreus permanecesse. Ele enviou seus emissários para verificar a situação dos hebreus e atormentar ainda mais os que já gemiam sob a carga da escravidão. Ouvia-se murmurando entre os israelitas: "Quando será que o Senhor ouvirá nosso clamor?" Judá, sempre à frente, levantava as vozes para clamar: "Deus é nossa luz e salvação. Não temeremos mal algum." Contudo, no palácio, uma sombra pairava sobre as esperanças da princesa,
mesmo com o amor que nutria por seu filho adotivo. Em sonhos obscuros, sua mente se via ameaçada pela condenação dos hebreus e os desígnios ferozes de seu pai. Era como se um peso invisível a estivesse reprimindo. A cada dia que passava, o papel desse menino que ela chamava de Moisés tornava-se ainda mais claro, até que um dia, ela decidiu ir até ele e consultar os sábios do reino. Qual é o futuro deste menino? Indagou a princesa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de amor e temor. Mas os sábios, nuvens de sabedoria encobertas por suas tradições, não podiam perceber o que estava por vir. Teus melhores esforços, ó princesa, não podem combater a ordem do faraó. Esse menino será um desafio e uma maldição, disseram, e tais palavras pareciam cortar a alegria de sua presença. Em seu íntimo, a princesa decidiu que Moisés não seria apenas um hebreu sob a vigilância de um faraó temeroso. Ela o amou como própria carne, e nesse amor, ela começou a acreditar que poderia fazer a diferença. Mas Joquebede não se deixava levar pelo orgulho do palácio. Sabia que a verdadeira força do menino não estava em suas capacidades humanas, mas na mão poderosa de Deus que o moldava. Senhor, orou ela certa noite, clamo a ti para que este menino seja um símbolo de libertação, que ele traga glória ao teu nome e salvação ao teu povo. E assim, os dias se tornavam em semanas, e as semanas em meses, até que um dia, Moisés tornou-se um jovem e vigoroso homem, impulsionado pela curiosidade e desejo de entender sua verdadeira identidade. Ele questionava sobre seu povo e a opressão que enfrentavam, e sua mãe, com cautela, revelava a essência de quem eram os hebreus. Você é um escolhido, Moisés, sussurrou com fervor. Você foi trazido aqui para um propósito maior. Enquanto isso, no Egito, o clima se tornava cada vez mais tenso. Oprimidos pelos egípcios, os hebreus clamavam mais intensamente, suas vozes unidas ecoando como trovão. O Senhor, ouvindo as súplicas, começou a preparar o coração de Moisés, preparando-o para um chamado que mudaria o destino de Israel para sempre. Mas o que ainda estava por vir? As sombras da opressão se tornariam luz na libertação? A tensão divina aumentava, e a promessa de um futuro glorioso e redentor se aproximava. Deus, através do sofrimento, estava prestes a realizar um plano soberano e maravilhoso, e Moisés se tornaria o instrumento da salvação. E assim, o coração do povo e o de Moisés pulsavam juntos no ritmo do desespero e da esperança. A história do hebreu esquecido, agora, estava prestes a transcender as fronteiras do impossibilidade, revelando o propósito divino que se escondia nas brumas do tempo. Ao céu veio uma resposta. Eu sou o que sou. A revelação do plano eterno estava prestes a se manifestar em majestade. A vida de Moisés avançava entre os palácios opulentos do faraó e as labutas amargas de seu povo. Ele caminhava por corredores adornados, sua figura imponente atraía olhares curiosos, mas em seu coração havia uma inquietação crescente. Sistema egípcio, com toda sua glória, parecia mais uma prisão à medida que os clamorosos gritos de seus irmãos ecoavam em sua mente. Ele sentia o peso do sofrimento dos hebreus, um chamado para algo além do que suas circunstâncias presentes poderiam oferecer. Entretanto, o Senhor não se esqueceu de seu povo, e cada lágrima derramada sob a escravidão alimentava o fogo da promessa divina. É em um dia marcado pelo destino que o Espírito Santo incitou Moisés a visitar as margens de uma construção opressiva. Naquele local, ele viu-lhe uma injustiça. Um egípcio agredia cruelmente um hebreu. O sangue ferveu dentro dele, e com um riso amargo, decidiu intervir. Seus olhos ardiam de indignação. Como um raio, ele atacou o opressor e, em um momento de ira, matou o egípcio. Moisés acreditou que sua ação revelaria sua identidade e propósito, mas a consequência de seu ato reverberou como um eco de desespero. Rapidamente, a palavra se espalhou, e,
Em seu próximo amanhecer, ele encontrou-se frente a frente com o temor de sua própria condenação. Foi quando os instintos de autopreservação e o desejo de proteger sua verdadeira herança se uniram, tornando-se um dilema interior. Onde estava Deus naquele momento? Uma vez mais na casa do faraó, a princesa viu a turbulência em seu coração. Os sussurros da verdade chegavam até ela, mas com um amor incondicional, Moisés era seu filho adotivo. Este não é o caminho a seguir, pensou ela, mas não conseguia afastar o medo da ira de seu pai. Moisés, já ciente da fragilidade de sua posição, buscou refúgio em águas desconhecidas. Num ato de fuga, ele atravessou as bordas do Egito, deixando o palácio e seu passado para trás, iludido pela ilusão de segurança nas terras de Midian. Lá, o céu estrelado e o vento suave trouxeram um momento de reflexão. Moisés encontrou-se à beira de um poço, onde as filhas de um sacerdote, Jetro, tentavam afastar pastores que perturbavam a água. E ao ver essa cena, uma nova centelha de coragem brotou em seu coração. Ele se adiantou, defendendo as mulheres, e posteriormente recebeu como recompensa não apenas gratidão, mas também um novo lar. Em sua humilde morada, Moisés começou uma nova vida, cuidando de ovelhas e reconhecendo que a ira não poderia ser sua conexão com o seu povo. Mas eram os draifos de Deus os que despertavam seu espírito. O Senhor preparava-o ao longo da jornada, entre cordas e pastagens, e sua tovaca e filha Jetro tomaram um novo significado ao abrirem um espaço de criação. Ele não sabia, mas Deus, cujo nome transcende entendimento humano, já trabalhava em seu coração. As nuvens do passado, com seus árduos dias e constrangimentos, começavam a se dissipar. Contudo, a questão permanecia no ar. O que o esperado futuro reservava para Moisés? E assim, a história de um homem fugido se desenrolou em uma jornada inesperada. A revelação do plano divino se aproximava, e em terra de Midian, na solidão do deserto, Moisés descobriria a verdade sobre sua identidade e seu convocação. Deus estava prestes a falar de uma maneira que mudaria seu destino e o destino de todo um povo. Justamente quando a incerteza parecia cerceá-lo, uma coluna de fogo se ergueria, e a voz do Todo-Poderoso seria ouvido, voltando-se para Moisés e dizendo: Retira as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde estás é terra santa. O divino propósito estava prestes a ser revelado em esplendor, e Moisés, uma vez mais, seria chamado à ação. Que a betina da sombra do desespero se transforme em luz radiante de esperança e libertação. A verdade de Deus ressoaria tão forte que a terra tremia sob seu poder. O que será que este encontro sagrado traria à vida de Moisés e à jornada de Israel? A resposta estava a um passo de ser revelada, e a promessa de Deus estava prestes a ecoar eternamente. A noite caía sobre Midian, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas sobre os anseios de um homem que buscava seu propósito. Moisés, agora suficientemente distante do Egito, cuidava das ovelhas com um olhar distante, perdido em pensamentos que dançavam entre sua antiga vida e o presente. A lembrança de sua infância palaciana misturava-se com os gemidos de seu povo, e havia uma luta interna em seu ser, um anseio por justiça lado a lado, com a dúvida sobre sua capacidade de realizar tal tarefa. Enquanto o vento fresco da noite acariciava seu rosto, Moisés viu uma luz à distância, como uma chama que não se extinguia. Curioso e inquieto, seguiu a luz, seus passos vacilantes revelando uma mistura de temor e expectativa. A chama emanava de uma sarça ardente, mas ao aproximar-se, o espetáculo fascinante revelou-se ainda mais inusitado. A sarça queimava, mas não se consumia. De repente, a voz do Senhor soou, profunda e reverberante. Moisés, Moisés. Chamado pelo seu nome, o coração de Moisés disparou. Aquela voz o fez tremer e, ao mesmo tempo, sentiu que um sopro de vida renovada invadia sua alma.
Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, 4, 5. Moisés obedeceu, retirando suas sandálias, e o chão sob seus pés parecia pulsar com a presença de Deus. A emoção ardia dentro dele, mas o medo de ser julgado e rejeitado também o acompanhava. O Senhor continuou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 6. Ao ouvir isso, a visão de seu legado familiar invadiu sua mente. Ele era parte de uma linhagem marcada pela aliança de Deus. Vi de fato a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, pois conheço as suas dores. Êxodo 13, 7. Cada palavra era como um bálsamo para a alma de Moisés, e no fundo de seu ser, um chamado se avizinhava. Deus, em sua compaixão, estava prestes a transformar não apenas a vida de Israel, mas também o próprio Moisés. E eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:8. A promessa da libertação ecoou em seu espírito, e a responsabilidade de ser o mensageiro desse livramento caiu sobre ele como um manto de temor e reverência. Mas logo o medo voltou a lhe apertar o peito, e as dúvidas começaram a pipocar em sua mente. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Moisés, um homem marcado pela dúvida, começava a hesitar diante de sua convocação divina. O que ele poderia fazer diante de um faraó e de todo o poder egípcio? Certamente estarei contigo. Êxodo 3:12. Respondeu Deus, como um eco consolador que soava através do deserto. Mas a luta interna continuava, e as inseguranças foram apresentadas. E se me perguntarem o nome de quem me enviou? Moisés sabia que precisava de mais do que palavras, precisava de uma confirmação, de um sinal. A resposta de Deus foi direta e cheia de autoridade. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. A revelação do verdadeiro nome de Deus despertou em Moisés um entendimento de que o poder não vem da força humana, mas da força de um Deus que sempre foi e sempre será. A história de um homem comum ganhava novas proporções, pois não era mais sobre Moisés, mas sobre o cumprimento da promessa e a soberania de Deus. Assim, o plano divino se desenrolava diante de Moisés daquela sarça ardente. O que parecia confuso e sombrio começava a se tornar claro. Uma missão de libertação não era apenas o chamado de um homem, mas o chamado de Deus para toda uma nação. Ao final de sua conversa com o Senhor, o coração de Moisés pulsava não apenas com temor, mas agora com a luz da esperança. Mas ainda havia muito a ser descoberto. E o chamado divino estava prestes a revelar mais sobre o propósito soberano de Deus. Porque, de fato, eu sei que o coração do faraó será obstinado. Êxodo 3:19. A resposta para o futuro de Moisés e do povo hebreu ressoava fortemente no clima de desafio e urgência. O destino não estava apenas nas mãos de Moisés, mas nas promessas eternas de Deus. Como tudo isso se desenrolaria quando Moisés chegasse diante de Faraó? Uma nova jornada se aproximava, e a promessa de redenção ecoava na vastidão do deserto. Enquanto a noite se adensava sobre o deserto, a chama da sarça ardente parecia dançar com um propósito divino, pulsando em harmonia com o chamado de Moisés. Ele percebeu que a presença de Deus tornara aquele lugar um espaço sagrado, onde os medos e anseios humanos confrontavam a soberania infinita do Criador. As palavras de Deus ainda ecoavam em sua mente, alimentando uma chama de fé que começava a brilhar em meio à dúvida. Vai, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo 3:10. A ordem de Deus reverberou como um trovão nos ouvidos de Moisés. O peso da responsabilidade pressionava seu coração.
Ele estava sendo encarregado de uma missão monumental: libertar o povo oprimido, mas ele ainda se sentia impotente diante da grandiosidade da tarefa. Eu sou lento de língua e pesado de fala. Êxodo 4:10, disse ele, tentando encontrar uma justificativa para escapar daquela convocação divina. Era verdade que suas palavras hesitantes soavam inadequadas para a grandeza da tarefa, mas Deus já conhecia cada fraqueza de seu servo. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor. Êxodo 4:11. Com estas palavras, Deus não só ofereceu um lembrete do poder de sua criação, mas também se dispôs a equipar Moisés para o que precisava enfrentar. A visão da sarça ardente não era apenas espetáculo, mas prova de que o Senhor estava com ele, mesmo nas fraquezas. A cada respiração, Moisés lutava contra um redemoinho de incertezas, mas a voz do Senhor cortava o silêncio. Vai, pois. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. Diante dessas promessas, o coração de Moisés começou a se transformar. Ele se deu conta de que não seria um simples homem se apresentando a um rei, mas o instrumento escolhido por Deus, revestido com autoridade divina. Por favor, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Êxodo 4:13. Mesmo assim, em seu desespero, ele pediu que Deus enviasse outra pessoa. Mas a ira de Deus acendeu-se contra Moisés, e o Senhor designou Arão, seu irmão, para ser a voz que ele necessitava. Ali, naquele lugar santo, Moisés viu o plano de Deus se desenrolar. A providência divina estava se manifestando de forma clara e imutável. Ao retornar ao Egito, encontraria o respaldo de seu irmão, e juntos enfrentariam o poder opressor do faraó. O chamado de Moisés era confirmado por Deus, e sua soberania garantiria a realização da promessa de redenção. Assim, Moisés partiu de Midian com as palmas das mãos abertas, carregando sinais e maravilhas que Deus lhe prometera. Com o cajado em sua mão, ele sabia que não se tratava mais de sua fraqueza, mas do poder sublime de Deus que agiria através dele. Enquanto se afastava da sarça ardente, uma nuvem de expectativa o envolveu. O caminho à frente estava repleto de desafios, mas também de milagres. A libertação de Israel estaria ligada a cada passo que ele desse com fé. E naquele momento, Deus compartilhou um segredo com Moisés. O faraó não apenas se oporá ao meu comando, mas também se tornará um campo de demonstração de meu poder, e eu endurecerei seu coração. Êxodo 4:21. Essa revelação trouxe à tona um profundo mistério. A obstinação do faraó serviria como um instrumento para a glorificação de Deus. Como Moisés enfrentaria essa insurreição? De que maneira a teimosia de um rei egípcio poderia levar à libertação do povo de Deus? As perguntas pairavam no ar, enquanto Moisés, agora determinado, caminhava em direção a um futuro que garantia não apenas um encontro com o faraó, mas o cumprimento inabalável das promessas divinas. Assim, a jornada de libertação se aproximava, e o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar em majestade. Com o coração pulsando e as promessas divinas ecoando em sua mente, Moisés iniciou sua jornada de volta ao Egito, direcionado por um propósito maior. A travessia do deserto se tornou um tempo de introspecção e oração. Entre os sopros quentes do vento, ele buscou ter certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus, mesmo diante de sua humanidade fragilizada. As lembranças de sua infância palaciana e a dor das opressões de seu povo se entrelaçavam em sua mente, criando um conjunto de emoções conflitantes. Mas a certeza de que a voz de Deus o guiava, o animava, e ele se lembrou das palavras que havia ouvido. Eu sou o que sou. Ao repetir essa afirmação, sentia a força divina começando a ressoar em seu ser. Finalmente, ao chegar ao Egito, Moisés encontrou-se diante da porta do palácio do faraó. Os desafios que se avizinhavam eram muitos. Antes de entrar, ele se deteve um momento para orar.
Senhor, capacita-me, suplicou ele. Um silêncio profundo o envolveu, como se a presença de Deus estivesse o preparando para o confronto iminente. Com Arão ao seu lado, Moisés adentrou o palácio, onde as paredes transbordavam opulência e poder. O faraó, em seu trono majestoso, ainda era um homem temido. Mas ao entrar na presença do rei, Moisés encontrou coragem renovada. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre no deserto. Êxodo 5:1. A palavra de Deus em suas bocas estava cheia de autoridade, mas a resposta do faraó seria cheia de alucinação. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir o Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Ressoou a dura voz do faraó. Com cada palavra dele, a tensão no ar aumentava. O desafio estava lançado, e a determinação de Moisés estava prestes a ser testada. As consequências do desafio foram rápidas e severas. O faraó, em um acesso de ira, ordenou que os hebreus aumentassem sua carga de trabalho. A opressão que eles enfrentavam se tornaria ainda maior, e Moisés teve que encarar não só a força do faraó, mas também a frustração e desespero de seu povo. Por que, Senhor? Por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Êxodo 5:22. Clamou Moisés, sentindo os laços de sua velha vida e a nova missão se esticando para quebrar. Mas Deus, que sempre está atento às aflições de seu povo, respondeu: Agora verás o que eu farei com o faraó. Por mão poderosa, ele os deixará ir. Êxodo 6:1. O plano era maior do que Moisés imaginava. Uma batalha não apenas pela liberdade, mas pelo reconhecimento do poder de Deus perante todas as nações. Deus se aproximou de Moisés novamente com uma renovação de promessa. Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão. Êxodo 6:6. As palavras de Deus tornaram-se um bálsamo de esperança que curou a dor emocional de Moisés, reacendendo a confiança que ele precisava para enfrentar o faraó novamente. A estrada à frente estava cheia de desafios, mas também de promessas. A próxima etapa exigiria fervorosa porção de fé e ações corajosas. O coração de Moisés pulsava em formações diferentes. Cada batimento lembrava-o do chamado que recebera e da importância de ser a voz de Deus para o seu povo. Como tudo isso iria se desenrolar à medida que o confronto se aproximava? Ia o faraó realmente ceder? Ou a resistência seguiria até que a mão de Deus se manifestasse em sinais e maravilhas capazes de mudar o curso da história? Todo esse mistério aguardava sua revelação. Um sinal da soberania de Deus estava prestes a se manifestar no meio da luta e clamor de seu povo. A jornada de libertação começou, e o céu parecia se abrir em expectativa. Que nova grandeza seria revelada nesse embate entre o Senhor e o faraó? O desdobrar do plano divino estava prestes a se tornar ainda mais grandioso, ressoando com promessas de transformação e salvação.